Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo e precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é poderoso, grandioso, Deus tem uma palavra forte para o nosso coração nesse dia de hoje. E como eu falo, eu vou continuar falando. Eu fico impactada com a profundidade e o nível das revelações que Deus tem trago para as nossas vidas. E hoje Deus traz uma palavra de alerta para essa terça-feira. Resista às tentações e serás saciado. E a base para o que Deus tem ministrado para o nosso dia de hoje é Lucas, capítulo de número 4 e o versículo de número 2 em diante. Lucas 4, 2. 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu. Olhe, preste atenção no que Deus está falando com você. Naquele dia não comeu coisa alguma. E terminando, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Eles finalmente teve fome. 40 dias, 40 noites, Jesus foi conduzido pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, logo depois do batismo nas águas, ali por João Batista, no Rio Jordão. Amém? O Espírito Santo os levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando lá no deserto. E depois que ele jejuou os 40 dias, depois que fechou os 40 dias, a Bíblia diz que findando os 40 dias, Jesus teve fome. Que fome é essa? É dessa fome que Deus quer falar conosco nesse dia de hoje. Amém? Vá orando daí, que eu trabalhei o dia todo, a voz já está indo embora de novo. Vá orando aí, pedindo a Deus restituição. Em nome de Jesus, chega nessa hora, já não tem mais voz, mas Deus está conosco. Amém, queridos? O Senhor dos Exércitos está conosco. E aí, passou lá os 40 dias, passou as 40 noites, e aí Jesus teve fome. Depois dos 40 dias, depois das 40 noites, fechou 40 ali, fechado. Ali o diabo veio. O diabo veio e foi tentar Jesus, porque Jesus teve fome. Quando Jesus teve fome, o diabo veio tentar. E aí eu peguei a Bíblia aqui e comecei a falar com Deus, orei um pouquinho, falando com o Senhor. Deus, qualquer palavra para essa terça-feira, o que o Senhor tem preparado? E o Senhor falou, resista às tentações. Falei, olha, Deus está falando. E serás saciado. Saciado. Jesus, quando ele foi conduzido, ele ficou lá os 40 dias, ficou as 40 noites. Depois disso, veio a tentação, que foi em todas as áreas, presta atenção. Que a tentação, as tentações, ela vem em todas as áreas da sua necessidade. Você necessita disso, mas você precisa resistir. Aí tirou o dízimo, tirou a oferta, tirou a primícia. Aí não levou para o templo, não colocou na mão do sacerdote. Aí você passou por um processo todo com Deus, assim de sacrifícios com Deus. Vou usar o exemplo nosso, nós passamos pelo jejum de 3 dias agora no fim de semana. E aí pronto, tá cheio de Deus, porque 40 dias, 40 noites, jejuando, cheio de Deus. Mas a fome bateu, a necessidade chegou. E aí o que acontece? O diabo vem tentar. Então o que é que Deus está dizendo para você? Cuidado com as tentações. O diabo, ele vai te tentar naquilo que você necessita. Aí eu necessitei do dinheiro. Aí eu tirei emprestado assim, da mão de Deus. E eu não levei. Eu não dizimei no altar. Eu não dizimei no altar de sacrifício. Porque eu necessitei. Entenda uma coisa.
as tentações, ela vem em cima da sua necessidade. É uma tentação quebrar o princípio, é uma tentação quebrar o propósito, é uma tentação pegar o dízimo, é uma tentação pegar a primícia, é uma tentação pegar a oferta, é uma tentação, há uma necessidade de falar e falar, porque foi necessário, pastora, falar. Olha, Deus, o Senhor me entende, porque foi necessário falar, nem sempre. Deus está dizendo para você, nessa terça-feira, para você resistir à tentação. No que você está sendo tentado? Cuidado com as tentações. O diabo tentou Jesus naquilo que ele estava necessitando. Vamos lá? Disse o diabo: se és tu, o Filho de Deus, diz a essas pedras que transforma em pão. Era uma necessidade de Jesus. Quem é que não necessita de alimento sólido, algo para você ingerir e digerir depois de 40 dias e 40 noites sem comer? Qualquer pessoa precisa. Era uma necessidade de Jesus de comer. Mas o que Jesus fez? Ele resistiu à tentação da comida. E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus resistiu à tentação da comida. Era uma necessidade primordial para o corpo físico dele comer. Mas ele entendeu que era o diabo tentando ele em algo que o Pai poderia supri-lo naquela hora. Segunda tentação, o diabo levando a um alto monte, mostrou no monte de tempo todos os reinos, né? Passou assim aquele filme assim, mostrou todos os reinos, o poder do mundo para Jesus. E disse o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. A tentação do poder. Eu posso, eu faço, eu mando, o poder, o governar. Você vai ser tentado nessa área, nesse dia de hoje. O exercer uma autoridade, um poder, um domínio. Olha o que Jesus diz para Satanás: portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Foi a promessa de Satanás, segunda tentação. E Jesus respondeu e disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirá. Lembra do que Deus está falando conosco nesse tempo? De não tomarmos um lugar que não é nosso? O diabo pegou todos os reinos, tudo, e falou: eu te dou. E aí Jesus falou: quem é você? Você não tem nada para dar a ninguém. Eu não vou te adorar, eu não vou usurpar um lugar que não é meu. A adoração, o louvor, a glória, a rendição, somente ao meu Pai, ao Deus que criou os céus e a terra. A Ele, somente a Ele, prestarás culto, somente a Ele adorareis. Então, cuidado com aquilo que você está prestando culto nesse dia de hoje. O que é prestar culto, pastora? É dar muita atenção, muita ênfase, para adorar ou venerar de alguma forma. E isso é uma forma de tentação de Satanás. Cuidado com aquilo que o diabo tem feito seus olhos se abrir. Cuidado com aquilo que ele tem te oferecido. Resista a essas tentações, porque Deus quer saciar a sua verdadeira fome. Essa fome de poder, de governo, de domínio, de dominar, de controle, isso não vem de Deus. Isso é tentação de Satanás. Terceira tentação: levou também a Jerusalém e pôs-lo sobre um pináculo do templo e disse-lhe: és tu, filho de Deus? Lança-te daqui abaixo, porque escrito está: mandarás os seus anjos acerca de ti, que te guarde e te sustente nas suas mãos, para que não tropece com teu pé alguma pedra. A tentação, querido, de tentar a Deus. O diabo, nesse dia de hoje, ele vai te tentar a você tentar contra Deus e contra Deus. Cuidado. Cuidado. Olha o que a palavra de Deus fala: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Cuidado
com as suas precipitações de alma. O que isso quer dizer, pastora? Na minha terra diz, ei, não coloque o seu braço, seu chapéu, aonde o seu braço não alcance. Não vá até onde você não pode ir. Olha, nesse dia é um dia de alerta. Ei, cuidado com compras excessivas. Esse dia é um dia de alerta. Cuidado com palavras, falar e não cumprir. Esse é um dia que Deus está te alertando à tentação. E olha o que Jesus falou. Jesus respondeu e disse, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor. Não vá contra Deus. E aí depois que Jesus venceu, resistiu. Jesus resistiu, porque vencer não. Nós não vencemos, nós resistimos. Né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo. Porque o diabo tá puxando você assim, ó. Eu não vou não, Satanás. O diabo tá puxando você para você, sabe? Cair na tentação dele. Você tá dizendo, eu não vou não, Satanás. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou ceder ao que você tá me provocando. Eu não vou. Depois que Jesus resistiu às tentações, aí o que aconteceu? Olha que coisa maravilhosa de Deus para as nossas vidas. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E a Bíblia diz que então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por toda a terra em derredor. E os anjos o serviram. Saciou. Quando você resiste às tentações, Deus sacia a sua fome. E que fome é essa, pastora? Que Deus está dizendo que vai saciar dentro de mim. Abra comigo a sua Bíblia, no nome de Jesus. No livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, e o versículo de número 29 ao 40. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 24, ou capítulo de número 4, verso de número 29, João 4, 29. Deixa eu ler junto com você aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto seus discípulos lhes rogara, dizendo, Rabi, Senhor, Mestre, come. E ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns para os outros, trouxe-lhes, porventura, alguma coisa de comer? E Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede a terra que está branca para a ceifa. E o ceifeiro e o que ceifa receberá galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijarão. Porque nisto é verdadeiro o dito, que um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos envio a ceifa aonde vós não trabalhais. Outros trabalharam e vós entreis no seu trabalho. Vocês vão colher da semente de outros. Então Jesus, ele aqui traz uma revelação ímpar sobre o ser saciado. Jesus chega ali na terra de Sicar, na mulher samaritana, terra de Samaria,
E ali a Bíblia relata que encontra o poço de Jacó, aquela mulher tirando água, aquela situação toda lá. Sabe que a Bíblia fala, mas algo me chama muita atenção, porque quando Jesus chegou nesse lugar, a Bíblia relata que Jesus falou para os discípulos, vá até a cidade comprar comida, e ali ele teve aquele encontro lá com a mulher samaritana, a samaritana teve um encontro com ele, e ofereceu água da vida, ela recebeu água da vida, e quando os discípulos voltam, trazem o pão, e Jesus está lá dialogando com a mulher já traz os homens, aquela coisa toda, e ali, de repente, o discípulo vem e fala, mestre, come, olha, trouxemos a sua comida. E ele fala, não, eu não tenho fome desse pão. Porque naquele momento, aquele pão, aquela comida, se Jesus parasse ali para ceder aquela tentação, ceder a carne, a fome de carne dele, de comer pão verdadeiramente, a humanidade dele, o que realmente ele estava ali para fazer, ia ser impedido. Então, o que acontece quando você cede às tentações? Você deixa de ser saciado por Deus. Lembra ali do que eu falei da tentação de Jesus em Lucas 4? 40 dias, 40 noites sendo tentado, 40 dias e 40 noites jejuando. Depois que passou o jejum, ele foi tentado pelo diabo. E ali ele resistiu às 3 tentações, nos 3 âmbitos ali, nas 3 áreas. E ali depois que ele resistiu àquela tentação, a Bíblia relata que ele foi verdadeiramente saciado. Por quê? Porque a vontade do Pai foi feita na vida dele. Ele foi levado até Jerusalém, até a Galileia, e lá ele fez a obra do Pai. Quando que você vai deslanchar no reino? Quando você aprender a resistir às tentações. Quando que você vai receber revelação de volta? Quando você aprender a resistir às tentações. Sabe? Matar o velho eu. Resista às tentações. Resista aos falatórios. Resista ao se misturar. Resista. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Seja sujeito a Deus. Jesus vai ali, entra, passa por Samaria. Necessário era passar por Samaria. Passou, era necessário, era a rotina de Jesus, era necessário. A única rota que ele tinha para ir para o lugar que ele estava indo era passando por Samaria. E quando ele passa por Samaria, quando ele entra em Samaria, ele passa pelo tanque, pelo poço de Jacó, pela herdade de Jacó. Ali uma coisa rotineira, ele encontra a mulher samaritana e ali ele oferece a água da vida. E de repente, no momento natural dele, vem a tentação da comida para atrapalhar o verdadeiro sentido da vinda dele aqui à terra. Quer oferecer salvação aos perdidos. Entenda uma coisa, nesse seu dia, nessa sua terça-feira comum e natural, como qualquer outra terça-feira da sua vida, você está sendo tentado pelo diabo. E o Senhor está dizendo, não ceda às tentações, resista às tentações e verdadeiramente você será saciado. E eu amo essa passagem que Jesus fala isso. Meu Deus, como isso enche meu coração de alegria. Quando ele fala, a minha comida. Ele fala, vou ler o 32. E eles, porém, lhes disse, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Come, Jesus, come aqui, Jesus, toma o pão, toma a água aqui, corre, Jesus. Eu sei que o senhor tá debilitado, nós viemos andando, é só escaldante aqui. Come, toma água, você está desidratado. Mestre, é pro seu bem. Tem coisa que parece que é pro bem da gente, mas não é. Se você ceder a essas tentações, você vai perder de ser alimentado pelo Senhor, de ser saciado pelo Senhor. Esse é um dia que Deus quer saciar a tua fome e tua sede da presença dEle. Mas você precisa resistir às tentações. Uma comida eu tenho para comer que você ainda não conhece. Trouxe porventura ele alguma coisa? Pedro, tu viu se ele trouxe pão? Não, não vi não. Ô João, tu viu? Tá, não vi não. Porventura ele trouxe alguma coisa aí, a gente não tá sabendo. Quer dizer então que o nosso desgaste de ir até a cidade, comprar mantimento, trazer para ele aí foi em vão? E Jesus fala, deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Minha comida, queridos, não é ceder às tentações que essa vida me oferece, não. A minha comida não é natural. Por mais que eu estou em uma situação rotineira, natural, a minha comida não é natural. Só para você ter ideia, dentro dessa palavra, como Deus ministrou ela, meu Deus, que coisa forte de Deus. Algo que estremeceu a minha alma de uma forma intensa e verdadeira. Eu atendi pessoas na segunda-feira, chegou uma jovem para me atender no consultório, e aí Deus começou a revelar, e a ética vai para onde nessa hora? E aí Deus começou a falar, ei, para que eu te chamei? E falava, Jesus, e o profissionalismo, Jesus, para onde é que vai o profissionalismo? Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, para onde é que vai? E eu olhava para aquela jovem, e eu via em revelação. E eu com a ficha dela, eu, meu Deus, que situação é essa que o Senhor está fazendo comigo, meu Pai? E aí o Espírito Santo começou a fazer aquela coisa que faz dentro da gente, e eu comecei a suar e tremer, e eu, Jesus, me ajuda, me dá glória, e o Senhor falando, qual é a sua comida? Qual é a sua comida? É natural, é natural, é natural, é natural. E eu, Jesus, me ajuda aqui, Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Eu acredito que ela nos acompanha aqui no canal, essa minha paciente. E eu ali, muita luta, pedindo a Deus. Porque fazer a vontade de Deus, querida, é resistir à tentação. Fui muito tentada ali, a seguir no profissionalismo, na ética. E Deus falou, para, eu a amo. Foi para isso que eu te coloquei aqui. Sabe? Meu Deus. É muito forte quando você ouve Deus falar com você. Eu tive que me conter muito com Deus. Muito com Deus. Para me falar com aquela jovem de tudo que Deus tem para a vida dela. E Jesus esquentou. E ali eu falei, filha, você sabe que eu sirvo a Deus, você sabe que eu sou pastora, você sabe que eu estou aqui hoje exercendo a minha profissão, mas eu tenho um Deus que está acima da minha profissão, acima da minha vontade e muito acima do meu querer. E Deus está me revelando algo sobre você que não tem nada a ver com o que você está me falando. E se olha, eu vou falar com você aqui agora. Se não fizer sentido, não for verdade, você pode falar, não é verdade. Que eu vou me envergonhar. Senão, você vai dar crédito à voz de Deus. E eu falei tudo que Deus mandou. Tudo que Deus mandou para a vida dela. Tudo que Deus estava me revelando na vida dela. E eu ouvia Deus falar para mim nitidamente. Nitidamente. Todo lugar que eu te colocar. Natural. Eu vou te usar no sobrenatural. E eu falei, meu Deus. É uma coisa assim que para mim é muito forte. E Deus falou, eu vou testificar isso na tua vida ainda hoje. Nessa madrugada. Estou eu aqui ministrando para você agora, não fazer intenção alguma de falar disso. Tá aqui minha agenda. Terça-feira, 17 de agosto. Só tem só um trecho bíblico. E Deus está trazendo uma revelação para a tua vida nesse dia de hoje. Entenda uma coisa. Por que eu estou falando de mim, que Deus fez comigo nessa segunda-feira, que está terminando, iniciando agora essa terça-feira? Porque Deus falou muito comigo no meu natural, no meu trabalho, no meu natural, sentada de frente com uma paciente.
sofrendo de alma. E Deus falou, resista ao natural. Isso. Caia no sobrenatural. E ali eu vim para casa, orando, falando com Deus. E Deus falou, fala com a minha igreja para resistir às tentações nessa terça-feira. Fala com a minha igreja. Ei, filha. Eu falei, sim, Senhor. Fala com a minha igreja que eles precisam resistir à tentação para eles serem saciados da minha presença. Queridos, resistir à tentação é algo muito de Deus, assim, você tem que estar muito com Deus. Por isso que Jesus passou pelo processo todinho lá do deserto de 40, jejum de 40 dias, jejum de 40 noites. Ele tinha que passar por aquilo. Às vezes você está passando por um deserto aí, você não sabe. Deus está te preparando para você resistir às tentações. Para você resistir às tentações, para você não comer bolotas. E você começar a comer maná. Quando você resiste à tentação, você começa a comer o melhor dessa terra. Eu tenho comido o melhor dessa terra, eu tenho falado isso aqui, falo na igreja. Eu tenho me surpreendido com a profundidade de honra que eu tenho recebido. As pessoas têm me honrado, pessoas de perto. Eu falo direto, eu tenho uma facilidade muito grande em ser honrado pela minha comunidade, pela comunidade que Deus me colocou, que é a igreja do Senhor. Eu visto porque Deus me veste, meus sapatos, eu não compro sapato, eu não compro roupa, eu não compro acessório, eu não compro nada em relação a mim como pessoa. Tudo os discípulos que me dão, eu recebo com muito carinho. Mas essas honras, elas têm vindo de fora agora. E eu não entendia na quinta-feira passada. Eu estava em um conflito de alma muito grande com Deus quanto a alguns presentes que eu tinha recebido. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu não quero usar o evangelho do Senhor para tirar nada de ninguém, extrair nada de ninguém, Senhor. Eu não quero, Senhor. Eu não quero. A Bíblia fala de graça recebeis, de graça dai. Mas Deus usou uma das minhas dores, uma das minhas discípulas no altar do Senhor, no altar do sacrifício. Numa profundidade, numa ousadia no espírito. Ela não entendeu nada, tadinha. Mas Deus falou comigo de uma forma tão intensa, que é Ele que está dando, que é Ele. E hoje, com essa palavra, com esse testemunho, com Deus, que Deus fez, na segunda-feira no consultório, no meu trabalho, e agora com a revelação dessa palavra, meu Deus, que Deus tremendo. Olha o que Deus fala quando você resiste às tentações. A não comer bolotas. Resista, refreia sua língua. Passe pelo teu deserto aí, meu querido. Passe aí, em nome de Jesus. Dando glória a Deus. Passe aí resistindo o diabo. Passe aí pelo teu processo. Passe pelo que você tem de passar. Eu já passei pelos meus processos. Quem me conhece sabe disso. Passei por cada processo. Meu Deus, que processo. De eu pensar assim, meu Deus, eu não vou aguentar. E Deus falou, você aguenta. Eu passei, queridos. Eu tenho experiência com Deus. Eu tenho experiência para pregar aqui para você, para falar com você. Não é emoção. Não estou falando de emocionalismo, não. Estou falando de vida. Estou falando de vale. Estou falando de choro. Estou falando de luta. Passei. E agora Deus está falando, recebe as minhas recompensas. Deixa eu te saciar. Deus está saciando, queridos. E Deus quer te saciar nesse dia de hoje de uma forma assim tão maravilhosa, que você não tem nem noção do que Deus está falando com você. Resista à tentação. Mata essa carne em nome de Jesus. Mata aí essa carne, sossega aí esse facho. Em nome de Jesus, sossega aí, te aguenta aí. Não ocupa a posição que não te pertence, não. Fica na sua aí, em nome de Jesus. E aí Jesus fala, minha comida que me sacia é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Bateu aqui, ó, muito forte Deus falando isso. Não dizeis vós que ainda falta 4 meses até que venha a ceifa? Vocês estão dizendo que ainda dá tempo para você se transformar? Dá mais não.
Você está aí batendo no peito. Eu sou novo convertido. Não é mais não. Eu sou novo na fé. Mentira, você não é não. Você está batendo no seu peito aí. Olha, Senhor, ainda dá tempo. Dá tempo. Não dá mais tempo. Você está entendendo o que Deus está falando com você nesse dia de hoje? Não dá mais tempo, não. Sabe, essa postura irrelevante, essa postura de inconstância, essa postura de meninice que você apresenta diante de Deus, dizendo para o Senhor, Deus, ainda dá tempo. Não dá mais não. Tem mais tempo para você não. É agora. Resista agora. Chega de meninice. Chega. Basta. Chega de querer fazer as coisas à sua maneira. Deus está te chamando agora, querida, a um tempo novo com Ele. Crescimento e amadurecimento. Chega. Você está dizendo que falta 4 meses para a ceifa? Falta não. Eis que eu vos digo, levante seus olhos. Levante seus olhos e veja a terra que está branca para a ceifa. Yeshua está vindo. E sabe o que o Senhor falou comigo? Lembra dos tempos de Noé? Salvei a família deles. Lembra dos tempos de Sodoma? Lembra de Gomorra? Salvei a família de Ló. Salvei a família de Noé. Sabe esses filmes de ficção? Sabe essa situação do arrebatamento, dos carros batendo, e o avião caindo, e todo mundo sumindo, e some no shopping, e some na loja, e some no... Vai ser assim não. Deus está dizendo, eu tenho um compromisso com a tua família. Deus não vem buscar uma multidão. Deus vem buscar os seus escolhidos através de Jesus Cristo. Você está dizendo que ainda dá tempo? Não dá mais não. Não dá tempo mais não. Sabe, querido, quando Deus falou isso comigo, eu chamei meu marido, falei, amor, a gente precisa conversar correndo. A gente precisa falar com os nossos filhos rápido. A gente precisa fazer nossa arca correndo, amor. Eu cheguei no domingo conversando com meu esposo e falei, bem, vamos cuidar da arca correndo. Porque Jesus falou que está vindo. Está vindo. E nós precisamos estar prontos para a vinda dele. É tempo de você se preocupar com a sua arca, sua casa, sua família. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a Bíblia diz que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Deus te levou ao deserto, te conduziu ao deserto como conduziu Jesus para você receber resiliência. Deus te levou por um processo para você receber resistência. E agora você está sendo tentado. Esse marido insubmisso é o teu deserto. Agora o diabo está te tentando através desse marido. Esse filho rebelde é o teu deserto. E agora Deus está te tentando através desse filho rebelde. O Senhor está dizendo, ei, tua comida não é essa ainda não. Eu estou enviando os meus anjos ao teu encontro para saciar a tua fome. Mas é necessário você resistir à tentação. É necessário você resistir às tentações. Resista às tentações e só assim será saciado. Você está dizendo que falta 4 meses para a ceifa? Eu te digo, levanta os teus olhos, não faltam 4 meses, pois os campos estão brancos, a ceifa já chegou. E o que ceifa receberá galardão. Aquele que colhe, aquele que come a comida do Pai, aquele que faz a vontade daquele que te enviou, esse recebe galardão. Muitos fizeram, passaram pelo processo, mas na tentação falhou. Quem vai colher isso é você. Muitos, queridos, não serão salvos. Muitos que você fala assim, esse homem, essa mulher de Deus está salvo, não serão.
porque passou pelo deserto, mas na hora da tentação cedeu à tentação. 40 dias, 40 noites com fome. Ei, come aqui, ó. Comeu, cedeu e perdeu. Deus está dizendo para você nesse dia de hoje, porque isto é verdadeiro, o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Você vai ver muito semeando, mas Deus está te convidando agora para você ser saciado. Olha, os discípulos foram comprar comida, trouxeram a comida, mas o que Jesus tinha para comer não vinha deles. O que você tem para comer, o que vai te saciar verdadeiramente, não vem desse falatório, dessa postura irrelevante, dessa inconstância, dessa falta de fé. Não adianta fazer jejum, não adianta abrir propósito, não adianta fazer campanha, se você não aprende a resistir às tentações. E Deus chamou para você resistir à tentação. Por que eu estou falando assim? Porque eu fui tentada nessa segunda-feira, agora que está acabando, hoje, a seguir o meu protocolo de trabalho. E Deus falou, o que é mais importante? Sua profissão, seu trabalho, seu dinheiro ou fazer a minha vontade? E eu fui tentada. E eu falei, Pai, a tua vontade está acima de todas as coisas na minha vida. Pois a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, que me chamou das trevas e me colocou na luz. E Deus diz para você, nesse dia de hoje, nessa terça-feira santa do Senhor, resista às tentações e serás saciado. Deus quer saciar a tua fome, a tua sede, Deus quer mudar a tua história. Mas você precisa se posicionar diante dele. Resumindo, falei de Jesus para aquela jovem, falei tudo certinho. Falei para ela, estou quebrando o protocolo, estou fazendo coisas que não se deve fazer. Porém, eu não me envergonho disso. Porque acima da minha profissão, acima do meu profissionalismo, há o meu chamado pastoral. Deus acima de tudo. E eu falei de Deus, terminei ali aquela sessão de terapia e aquela jovem, eu perguntei para ela, como você está se sentindo agora? Ela falou, estou bem aliviada. E aquilo trouxe uma paz tão grande no meu ser. E Deus falou, valeu a pena. Valeu a pena. Obrigado, Jesus. Se eu fosse você daí, eu dizia, obrigado, Jesus. Olha para mim, uma amiga minha falou hoje para mim, amiga pastora Adriana, amo demais. Ela falou, amiga, sua voz está abatida, você está cansada. Eu falei, estou, pastora, muito cansada, mas eu não trocaria. Se eu pudesse voltar atrás e refazer toda essa caminhada em relação a fazer a vontade do Pai, eu refazia tudo de novo, mesmo sabendo o peso do cansaço físico. Porque o resultado que eu tenho recebido, de testemunho de pessoas, de discípulos sendo transformados, de vida se rendendo ao Senhor, de família sendo restaurada, meu Deus, compensa toda noite mal dormida, compensa tudo. Porque a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Vale a pena resistir à tentação. Amém? Vale a pena. Resista. Porque tem galardão de Deus para você. Tem galardão. Eu vos enviei a ceifa, onde vós não trabalhar. Você vai ter de onde você não plantou. Você vai ter de onde você não plantou. Outros trabalharam e vocês entrarão e colherão. Sabe o que é isso? Eu enviarei os meus anjos para suprir as suas necessidades. Querida, eu tenho vivido isso todos os dias na minha vida. E de uma forma mais profunda do que você imagina. O nível de honra, de zelo, de cuidado que o Pai tem derramado sobre a minha vida, a cura dos meus filhos, a minha casa, a atmosfera, tudo tem mudado. Porque a minha vontade não prevalece. O que prevalece é a vontade de Deus. Amém? Que Deus cumpra em você
essa palavra nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abra o teu entendimento para você entender o que Ele tem preparado para você nesse dia de hoje. Recebe aí. Recebe de coração aberto, em nome de Jesus, porque é forte o que Deus está derramando para nossas vidas nessa terça-feira, em nome de Jesus. Ó, só para você ter ideia, tem nada aqui, ó. Dia 18, dia 19. É tudo na hora de Deus. Recebe aí, porque eu estou recebendo aqui de Deus. Resista às suas tentações. Você que passou pelo deserto, você que está passando, você que passou pelo processo, você que está passando, resista. Quando você resistir todas as suas tentações, e olhe, vou falar de novo, falei no início, vou falar agora, Ele vai te tentar nas suas necessidades, no seu natural. Resista, porque Deus quer te alimentar, quer te saciar. Os anjos do Senhor estão vindo ao teu encontro nesse dia de hoje para mudar a tua história, a história da tua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus? Graças a Deus. Eu quero pedir a você que seja meu intercessor, por favor, encarecidamente, como Paulo. Eu imploro, por favor, ore pela minha vida. Eu preciso das suas orações. Interceda pelo meu ministério pessoal, ministério profético, pela comunidade batista apostólica. Interceda. Ore por mim. Ore pela minha família, ore pelos meus filhos, ore pelo meu esposo. Meu esposo trabalha na estrada, sabe? Caminhão, todo dia, uma cidade diferente. Ore pelo meu esposo, ore pelos meus filhos. Peça a Deus pela minha casa. Seja meu intercessor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu oro por você todos os dias. Agora ore por mim. Amém? Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta palavra linda, poderosa, intensa e verdadeira. Meu Deus, como o Senhor falou, está falando conosco, Pai. Obrigado, Jesus, por nos escolher. Nós somos escolhidos e escolhidas do Senhor. Obrigado pela tua graça, misericórdia, poder e unção sendo derramado sobre nós. Pai, eu abençoo cada vida, abençoo essa terça-feira, abençoo a vida de cada um, poderosamente e ricamente, Pai. Que a graça poderosa e redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre a vida da sua igreja nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, você pode dizer amém. Graças a Deus. Deus abençoe, querido. Shalom.